Olá, começamos mais uma edição do programa Magistratura e Sociedade. Esta é a 24ª edição do programa Magistratura e Sociedade, uma iniciativa da Escola Superior da Magistratura com o objetivo de inserir magistrados das ciências sociais como forma de apropriação de conteúdo social e humanitário. Conversamos hoje com a poeta e escritora Luciene Carvalho. Nascida em Corumbá, ela ocupa a cadeira número 31 da Academia Mato-Grossense de Letras, onde tomou posse em 13 de agosto de 2015. Luciene foi a primeira mulher negra a assumir uma vaga na Academia Mato-Grossense de Letras. Ela é autora de diversas obras que conquistaram prêmios e condecorações, sendo Dona, de 2018, a mais recente. Esse livro consta, inclusive, na relação de obras literárias exigidas para quem vai se candidatar a uma vaga na Universidade Estadual de Mato Grosso. Dentre outros títulos da escritora, destacam-se Conta-Gotas, Sumo da Lascívia, Aquelarre ou o Livro de Madalena, Porto, Cururu e Siriri do Rio Abaixo, Caderno de Caligrafia, Teia, Devaneios Poéticos, Coletânea Insânia e Ladra de Flores. Seja bem-vinda, presidente. Uma alegria imensa celebrar essa terça-feira de junho, conversando com a magistratura, com o legislativo, que tem desempenhado papel definitivo no Brasil contemporâneo. Amém, que assim seja. Vejo que também, pesquisando sobre a senhora nasceu em Corumbá. E como Cuiabá, Mato Grosso, te encontrou? Olha, eu que encontrei. Eu sou filha de uma mulher que nasceu em Santo Antônio minha mãe nasceu em Livramento. Minha avó nasceu em Livramento. Minha bisavó foi parteira em Livramento. Mas meu pai é baiano. Eles se encontraram lá em um lugar chamado Maria Coelho, a penúltima estação, antes de Corumbá, daquele trem. Então, meu pai foi levar a estrada de ferro. Ele era da ferrovia. Ele não foi levar o trem no braço, ele era da ferrovia. Eu sou filho de um pai ferroviário do sertão baiano, que conheceu uma cuiabana que foi morar com algumas irmãs próximas a Corumbá. Eles se casaram, meu pai em terceiras núpcias e a minha mãe num casamento tardio. Desse relacionamento nasceu essa pessoa. A poesia me encontrou lá. Meu pai morreu quando eu era muito pequena. Eu tinha 8 anos e meio. E viemos para Cuiabá, como acho que todo o Brasil vem para Cuiabá, procurando abrigamento, acolhimento, procurando encontrar nessa cidade o ressonho. Então, o Porto foi aquele lugar de certeza. A minha mãe, ela tinha ajuntado no lar que ela construiu com meu pai, filhos de irmãs que tinham morrido, filhos do casamento anteriores do meu pai. Então, era uma família grande de uma filha biológica dos dois. Quando meu pai morreu, minha mãe tinha 4 filhas, entre 8 e 18 anos. E na sabedoria de mulher de Rio Acima, ela decidiu ocupar a casinha do fundo do quintal dos meus avós, como abrigamento. E eu acho que Cuiabá repete isso, de inúmeras formas, de abrigar o que vem, de abrigar o sonho, de abrigar o desamparo. Então, eu acho que a minha história é uma história comum. O que tem de diferente é que eu já trazia a poesia como verbo, de forma escolar, e um amor que foi nascendo imenso por essa Cuiabá que acolheu a minha família. Cuiabá e a imagem de minha mãe se confundem na minha cabeça. Porque desde que eu escuto Cuiabá vindo da minha mãe. Então, o que eu posso te dizer é que aqui em Cuiabá eu encontrei um novo útero. Que lindo. Então, nós que agradecemos essa união do baiano, né? Com essa também pessoa extraordinária, vossa mãe, e eu tenho a impressão que é daí que veio
esse incentivo, esse talento todo para a poesia. Estou certo? Existe, sabe, uma força muito grande da minha mãe gostar de ler. Mas o meu pai, sabe aquela família que mora tão longe de tudo? Porque eu não fiquei ali em Corumbá. Eu fui para a última estação de embarque e desembarque de Gado. Então tem uma lírica muito grande de observar uma irmã lendo fotonovela, um irmão lendo aqueles livrinhos de bolso, Tex, o pai lendo Tex, mesmo só tendo até o terceiro ano primário, a mãe estimulando e trazendo quadrinho. Então, a história infantil, a leitura era processo de lazer, de entretenimento e de individuação na minha família. Que cada um lia uma coisa. Então, na minha cabeça de criança pequena, ler era uma atividade. Por isso que eu insisto tanto que o dever de constituir hábito ainda é familiar. Atribuir à escola ainda é ingênuo e é só um refazimento. Mas o hábito da leitura é igual outros hábitos. A criança apreende pelos sentidos por encontrar esse hábito entre os seus familiares, independente de o que leio. Então, eu desenvolvi o paladar guloso da criança que não tinha muito o que ler. Então, eu li até caixa de pasta Colinos. Lembra antes do sorriso? Lembro, Então, lembro. eu tinha que ler, eu pegava aquele negócio e ficava lendo, olhando os Ys e os Ks daquilo. A longura também me ajudou, né? A distância. O lugar onde eu morava, Gonçalo, não teve luz elétrica até que eu tivesse 6 anos de idade. Olha só que Sim. coisa, que força extraordinária, né? E aí o sofrimento é inspiração também, né? Não tenho dúvida quanto a isso. É, você ali no seu livro, Dona, que inclusive foi considerado como leitura obrigatória para o vestibular de 2019 na Unemate, né? E vejo que você conta histórias próprias, experiências. A tua obra, ela é de alguma forma etnográfica? O que te impressiona, o que você traz na sua arte? Esse livro, para mim, foi um trânsito especial. Ele é um livro especial. Eu tinha passado muito tempo sem publicar. Eu tinha lançado Ladra de Flores lá atrás, em 2012, e não conseguia me adequar aos novos parâmetros de prêmio, edital, essas coisas assim. E eu recebi, em 2017, um chamado do Ramon Carlini, da Sim. editora Carlini Caniato, Tanta Tinta, e eles falaram, eu quero você no meu staff. Staff de quê? Bem assim, para mim é tudo muito claro. Essa coisa que você falou inicialmente, eu sou uma pessoa da transparência, da simplicidade, da comunicabilidade transversa. E ele disse que me queria com ele. Eu falei, olha, eu não estou conseguindo captar o recurso, porque tem uma inversão aqui em Cuiabá ainda, em que o autor tem que captar o recurso para trazer para a editora. E o Ramon disse, não, mas eu publico você. Eu publico você no que você decidir que você quer publicar. Olha, que interessante. Quando eu entrei para a academia, a minha mãe tinha morrido. Eu estava escrevendo sobre o ir para os 50. Tudo aconteceu junto. Eu tive uma grande mudança emocional ao final dos anos 40, dos 40 anos, e a minha mãe morreu quando eu estava às vésperas de fazer 50 anos, e aquilo virou uma pesquisa, porque eu não sabia como virar essa chave. Eu não tinha como ir, tinha alguma coisa. Eu falei, só se for pela poesia. Então, eu vinha escrevendo, e eu estava escrevendo sobre mulheres 50, mais e menos, olhando socialmente para o papel dessas mulheres, para a devolução social que essas mulheres recebem enquanto estética, enquanto trajetória doméstica, enquanto profissional, enquanto desafios de vida, mas acima de todas as coisas, do como é que essas mulheres vivem com elas mesmas. Como é que elas enfrentam esse trânsito?
Verdade. E eu tenho um livro inédito no sentido temático, não só um livro de Luciene. Então, quando me perguntam o quanto que tem de mim, tem muito de mim no que eu escrevo, mas eu me derramo. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa que eu ia para os coletivos e ficava olhando o comportamento das mulheres que eu achava que tinham essa idade. Primeiro que eu vi que elas têm algum dinheiro, segundo que eu vi que elas não tinham 60, elas não podiam pedir lugar, elas estavam sempre encolhidas, elas tinham sempre uma sacola. Quando elas estavam de outras classes sociais, elas começavam um processo de mutação através de cirurgias. Eu fui sabendo dessas mulheres em diversos níveis, mas eu também soube da orfandade, do quando a mãe vai embora e essa mulher começa a se transformar numa matriarca. Aqui em Cuiabá, esse é o trânsito. No final, o nome Dona, ele chama um título, né? É quando a mulher não é mais Maria, é Dona Maria. É quando a mulher não é Tereza, é Dona Tereza. Então, essas coisas, eu achei que era um livro de segmento etário, e a minha surpresa é que em menos de 6 meses esse livro foi chamado para constar na lista da leitura obrigatória da Unemate. E foi uma jovem, uma menina muito jovem. Eu estava num dos cursinhos da cidade e uma menina, num tom levemente grosseiro, disse assim: autografa para fulana. Eu olhei por cima dos meus ombros e perguntei para ela: é para sua mãe? Ela falou: não, é para minha avó. Foi minha avó que me criou. E eu comecei a autografar e aí eu ouvi ela dizer: essa mulher me criou e eu nunca entendi quem que ela era até ler esse livro. E aí caiu minha ficha do porquê que esse livro foi tão relevante. Ele propôs diálogo geracional. Que maravilha. Então ele ficou em 19, entrou a pandemia, ele volta em 22 e ainda continua em 23. Foram 3 anos do livro Dona como leitura obrigatória no vestibular. Nossa. A senhora é a primeira presidente, mulher negra, da Academia Mato Grossense de Letras. E isso diz muita coisa. Qual a dimensão dessa representatividade, presidente? Representatividade é uma coisa que a gente não autodenomina. Representatividade é uma coisa que só importa quando nos é atribuída. E eu me sinto uma pessoa portal através do qual a história está se fazendo. É uma honra muito grande. Primeiro, que é um espanto. Eu preciso registrar com verdade a minha relação com esse momento de falar com o universo judiciário mato-grossense. É muito estranho que uma instituição não tivesse representatividade negra. Ter sido a primeira negra a entrar me causou espanto. Como assim? Um lugar de 95 anos, de 93 anos, que não tem nenhuma mulher negra. Não, não entendi. E não posso fazer DNA para afirmar que essa seja uma verdade. E depois me disseram que eu seria, bom, se não tinha entrado nenhuma mulher negra, eu seria a primeira mulher negra presidente. Mas não é esse o estranhamento, Gonçalo. Foi ano passado, depois de assumir a cadeira, eu fui até Campo Grande, me reuni com as outras academias e descobri que isso é no cenário nacional. Eu sou a primeira mulher preta a sentar. Então, o que eu estou querendo dizer é que é um cenário de Brasil. A importância é mudar a panorâmica num cenário de Brasil. E isso que me estimula a ir até o fim. Não é pretensão. Eu nunca, meu último livro, para você ter uma percepção de como é que eu lidei com a minha literatura, foi lugar de cidadania, foi território de profissão. E no livro Ladra de Flores, o último antes de eu ser eleita para a academia, para ocupar uma cadeira, é Ladra de Flores. Nele tem um verso que diz assim: meu verso é bolacha Maria, meu verso, por certo, não estará na academia. Olha só. Então, eu mordi a língua, porque a Academia Mato Grossense de Letras ela é democrática e ela tem um olhar muito intenso para a consistência da produção literária.
Não é Verdade. um corpo social só. É um corpo literário de produção mesmo. Eles olharam, são 14 livros que eu tenho produzidos agora. Do Dona, que é de quando você citou, já tem Na Pele, que são 50 poemas de tratar da questão da negritude, de onde cita aquele poema que você fala que é de resistência, no começo da pandemia, eu escrevi um Na Pele em 61 dias, como quem lança uma mensagem na garrafa específica para os meus, porque eu sabia do risco, sendo diabética, de ser alguém que se perdesse na pandemia, ou se achasse, não sei. Mas eu escrevi sobre o que eu nunca tinha tido coragem de escrever. E ainda na importante formatação da lei e aplicação da lei Aldir Blanc, eu fiz Gula d'Água e um segundo de contos chamado 12 Contos, Interpretando a Miragem. Então, já tem 3 mais e um no Prelo, que já é fruto do prêmio. Então, existe uma regularidade de produtividade que me faz entender que estar na academia é fluxo para mim também. É a imortalização da obra, e não do meu nome. Eu não sou imortal, tanto que morro. Mas a minha obra se guarda numa instituição que imortaliza. Cada um, depois de mim, que sentar na cadeira 31, levará a minha escrita. Nunca mais depois de mim. Porque eu entendo claramente, Gonçalo, que talvez eu não seja a primeira mulher preta a ter entrado ali. Mas a primeira mulher preta que traz os ícones da pretitude brasileira, enquanto traços, enquanto cabelo, enquanto classe, enquanto vestimenta, enquanto lugar social, mas, acima de todas as coisas, enquanto narrativa literária. Eu carrego a história das mulheres pretas, descendentes de baianos e das mães que vêm do Rio acima, e falo sobre elas no que eu escrevo. Talvez eu ainda não conheça a Cuiabania. Muito prazer, Cuiabania, te celebro. Mas eu sou a menina do Porto. Eu sou mulher do Porto. Eu sigo com esse olhar periférico, honrando isso no tempo A hoje. senhora é uma pantaneira raiz, Eu né? sou. Meu Isso, olho chora igual o Rio Paraguai, é cheio de vazante. Eu sou. Eu tenho a memória dos céus do Pantanal. Sim, maravilha. Então, vamos dizer assim, uma palhinha, uma poesia para nós. É possível declamar? sim, sim, Vamos lá. Uma de sim. luta. Ah, você quer aquela, né? Tá bom. Era Vou aquela tentar. que eu Ah, vi no Cine Teatro Cuiabá. No sim. Cine Teatro não, na Universidade Federal de Mato Grosso, Eu corrigindo. andei pelos teatros todos nesse mês de maio em que aniversariei, mas eu sei, você está querendo chamar um poema chamado Enluarados, que é do livro Na Pele. Sim. Vocês não imaginam em que lugar esse poema se encontra. Gonçalo, depois de 3 meses, não tinha 3 meses que eu tinha lançado esse livro, eu infartei. Nossa, Mexer nessa dor, me jura? levou. Sim, sim. Sim, eu já tinha metido sobre diagnóstico psiquiátrico, ser mulher, envelhecer, tudo. Mas quando eu meti nesse território, por isso que eu falo, não existe. E é importante falar disso quando a gente trabalha aquele que aplica a lei. É extremamente Sim. importante para mim trazer para vocês esses assuntos, porque quando você diz que o teu programa é uma forma de inserir a sociedade, mas em que lugar se aplica a lei se não na sociedade? Não é? Verdade, Então, verdade, verdade. então vamos lá. Nós vamos enluarar esse país, vamos atravessar fronteiras, com cota, sem cota, não importa. Nós, que carregamos pedaços de noite em nossas peles, nós vamos enluarar o Brasil, que é nosso por indenização moral, porque sobrevivemos. Nossas neuroses são cicatrizes do tronco. Nossas vozes aprenderam algum português para anunciar que é chegada a nossa vez. Quem não crê, prepara o espanto, pois escutará o nosso canto. Nosso lamento foi transformado em argumento. Sai lá fora, viu? Nós construímos o Brasil.
Que coisa, né? Que coisa linda. Eu fico emocionado. Nossa, profundidade disso daí. Tremendo. Tem um outro? Poderia encaixar na sequência? Se recorda? Não, eu sou da. Isso é meu trabalho mesmo, sabe, Gonçalo? Mas tem uma coisa, de um olhar de cuiabanidade. É, eu disse para você que eu amo muito essa cidade e eu tenho um olhar muito especial sobre ela. E eu sei que você dialoga muito bem com essa Cuiabá. E eu olho com Sim. muito respeito. Eu moro no quintal dos meus avós. Eu preservo a casa da minha avó. Eu sou a primeira neta a morar nela. E mantenho as árvores no lugar, a casa no lugar, a história. Como o quintal antigo, que Cuiabá tinha, assim, muitos. E que hoje vão ficando cada vez mais raros. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a Cuiabá que me preocupa, pela qual eu zelo. Todo quintal cuiabano tinha carne seca, farinha e pilão. E soca, 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 soca. Até virar a paçoca. Gosto igual não há mais não. E soca, 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 soca. Até virar a paçoca. A paçoca de pilão. Todo quintal cuiabano roubaram nossos quintais. Uns viraram cimento, outros estacionamento, outros ninguém lembra mais. Junto com eles, roubaram nossa cultura. Às vezes a gente procura e não encontra remédio. Nossa história virou prédio. Tarumã virou carvão. Ainda há tempo. Cuiabá, para um momento, lembra? Nosso sentimento também mora em nosso chão. Maravilha, maravilha, maravilha. Eu posso ler um do Moisés Martins? Claro. Que esse, para quem irá nos assistir, ainda mais quem é da justiça, é fundamental. Ele diz: justiça, pressuposta censora de todos os seres. Uma mulher de olhos vendados a simbolizar, em uma das mãos, balança e dizeres, na outra, a espada e a despedaçar. Ávida e peremptoriamente por todos buscada, encontrada por alguns, outros a perseguir, qual palha solta ao vento levada, qual vento forte que sopra sem demolir. Não sabemos se assim és por tua natureza, por tua essência, ou o porquê. Ou se os homens que a manuseiam com destreza, aviltando, ludibriando, procrastinando, adulterando-te, ou adulteram-te. Se és assim, portentosa e bela justiça, como no retro referido, tu te conjectura, se assim és virtuosa e cuidadosa justiça. Melhor seria desvendar-te, deixar cair a balança e quebrar a espada da tua armadura. Mas sabemos que divina tu justiça és. O erro está naqueles que te aplicam, em que pese togas negras, cabeleireiras brancas na teste, em que pese a aparência séria e austera dos que em ti militam. Nossa esperança, apesar disto, ainda persiste. Sabemos que um resquício de amor à justiça, na coragem cívica e tenacidade se encontra, naqueles que, fazendo justiça, recebem crítica, recebem afronta. Moisés Mendes Martins Júnior. Eu acho que isso é um chamado à reflexão crítica do papel da justiça e que deva desempenhar na sociedade, porque a justiça ela é sublime, mas quem estraga por várias vezes, por inúmeras vezes, são os homens. E essa justiça está em constante ebulição para mudança, ainda conservadora, mas com certeza chegará num ponto
que é um ponto, como filósofo sempre digo, de interrogação, que a função da filosofia é perguntar, não é dar soluções. E espero, sim, que essa justiça um dia, sim, minha presidente da Academia Mato Grossense de Letras, possamos dela falar com todas as sublimes honras possíveis, que ainda advirão, mas que ainda aí não está. Essa é uma parte, uma síntese que eu terei agora e senti vontade de dizer. Mas muito importante. é lindo os seus... Olha, a sua Mas poesia é linda. pergunta para você, Claro. você concorda que o Brasil descobriu o papel da justiça, essa presença, porque era tudo tão distante, sabe? Quando eu me lembro da minha juventude, da minha adolescência, a magistratura, a justiça e o acesso ao papel dela era uma coisa distante e indefinida. E eu acho que o Verdade. Brasil estão judicializando quase tudo. Não sei. Mas é um momento em que o Brasil também descobriu a justiça, né? O Verdade. judiciário, a magistratura. E eu ainda sou dialética, sabe? Eu ainda acredito que o momento histórico do Brasil é ter chegado. Porque esse país que tem mais de 60% da sua população órfã por sequestro, de país mesmo, e eu uso a expressão sequestro porque é legítima, esse país que procurava muito um salvador da pátria no executivo e que depois migra para uma experiência de democracia e encontra nas eleições o legislativo como caráter de representatividade, ainda não conhecia a justiça. Ainda não conhecia esse acesso, essa possibilidade. Então, eu percebo que o Brasil está vivendo a hora do poder judiciário, sabe? O Verdade. tempo todo eu me refiro ao judiciário enquanto poder, enquanto o terceiro poder que parecia inacessível à população. Então, eu entendo que o Brasil está tomando posse desse poder, esse poder se manifesta, mas ele traz dentro dele todo o espelhamento do que é a sociedade brasileira, do que é o Verdade. trânsito. Só vai amadurecer quando o país amadurecer. Nós somos ainda uma nação que não está pronta. Eu não posso falar em demasia, porque não conheço na totalidade, mas talvez possa. E essa é a questão. Eu vim da formação enquanto assistente social na UFMT, eu acabei os meus estudos escolhendo ser diretora teatral pela Unemate, mas eu escolhi, depois de muito tempo no movimento estudantil, onde convivi com vários nomes que escolheram ir para a magistratura, com nomes que foram para o legislativo, eu escolhi a tribuna da poesia, que foi o único lugar, primeiro, que me coube, segundo, onde eu posso ter lugar de fala. Né? Eu acho que é o que fica. Em inúmeros momentos eu vou descobrindo que a poesia fica. E quando usa da oralidade poética, da bancada, a poesia pode ter um papel extremamente transformador. E é nesse elan que eu vou cozinhando simples, vou bordando simples. A poesia, através dos ouvidos cúmplices e às vezes passivos das pessoas, sensibilizações, verdades. É Minhas, verdade. mas verdades. Com certeza, e nós estamos em transformação constante. Precisamos de mais dialética, de mais tese e antíteses com resultados positivos na justiça brasileira. Né? Vamos chegar lá, com certeza. Vamos chegar lá e nós estamos caminhando para isso. A sociedade merece, a sociedade cobra, e a sociedade passou a não olhar somente a justiça, mas a enxergá-la. E isso é importante. Professora, e aí, minha presidente, as suas referências, nós estamos numa sociedade que combate efetivamente, né, o racismo, o patriarcalismo. Quais são as suas referências nessa área? Como precisamos caminhar? O que temos também de caminhar, caminhos a perseguir, né, durante essa jornada? Como a senhora simboliza ou resume
esse quadro ou essa quadra que estamos vivendo. Que momento, hein? Que momento! Verdade. Mas ainda acho que existe uma reflexão que urge. Longe de ser uma pessoa que se encantou pelo positivismo ou que tem cores partidárias, eu acho que a gente aprendeu uma lição que não quer aprender há muito pouco tempo, Gonçalo. E está às vésperas de conseguir outra. E eu acho que essas duas questões elas vão margear a sociedade mais do que a sociedade. Eu estou falando da pandemia. Nós acabamos de sair de um episódio pandêmico, o único da nossa geração, enquanto habitantes do planeta, que mudou o nosso comportamento, a legalidade, a finança, tudo. A gente acabou de sair. O que é que o mundo fez? Ou a sociedade escolheu o quê? Um país com brotoeja de guerras. E a gente está às vésperas de questões climáticas sérias. Veja, as coisas que mais estão pautando urgências não estão no nosso controle. Verdade. Então, eu acho que precisa de uma dose para tudo, nesse momento, de memória e outra de humildade. Essa pretensão humana de achar que pode planear tudo, planejar tudo, é uma idiotia continuada. Depois da pandemia, nós não aprendemos, nós voltamos para a negação. Nós passamos 2 anos aniquilados, vivendo medo, vivendo a perda, entendendo o humano como ameaça ao humano, e a gente quer ter controle de tudo. Verdade. Agora, a gente está assistindo, com uma novela mais continuada do país, as águas acasarem com o Rio Grande do Sul. Sem que haja nenhum controle. O que se mais faz é uma régua que mede se subiu ou se desceu. E a gente quer planear. A gente insiste em não entender que a gente não tem que cuidar da natureza ou legislar sobre o planeta, mas entender que nós somos planeta, que nós somos natureza. Acho que a gente precisa desse lugar de aprendizado, Gonçalo. Verdade. A gente precisa tratar os nossos egos. Os nossos egos estão atrapalhando sobremaneira o caminhado para um mundo mais pleno, mais feliz. Eu não estou sendo bicho grilo aqui, não. Eu estou falando que eu aprendi com a pandemia, eu aprendi com o infarto, eu aprendi. Quando me convidaram para ser presidente da academia, tudo que eu tinha era medo. Eu tinha medo sobre classe, eu tinha medo de rejeição, eu tinha medo, mas era a minha hora de contribuir. E se pessoas que eu respeitava estavam dizendo para mim, vá, eu estou tentando fazer o meu melhor. Existe uma necessidade da gente redimensionar o nosso tamanho enquanto humano, se a gente quiser ter uma história bonita no planeta. A gente fala tanto do amor a Cuiabá, ao futuro, a filhos, a netos, e não consegue ter uma relação menos egocentrada, menos projetada em cima de prédios e uma rachadura nesse negócio aqui de tamanho grande e vai tudo embora. A gente precisa aprender com os anos 20. Os anos 20, eles entraram batendo no nosso ego e a gente insiste em imaginar que titulaturas, togas, doutorados, saldos bancários podem definir futuro. Não podem definir futuro. O que pode definir futuro é uma relação espiritual com o planeta, é nos entendermos enquanto seres naturais, é termos um olhar que tenha empatia e tomarmos decisões que não sejam fruto de forças que puxam para lá, que puxam para cá, a defender interesses de grupos. Urge que nós sejamos humanidade. Urge que entendamos que a humanidade é a natureza. Urge que nós aprendamos as lições que estamos tomando. 4 anos. 4 anos. E a gente continua querendo dirigir o planeta. É pretensão. Precisamos trabalhar com essa pretensão. Nós somos tão pequenos, né? Diante desse universo todo. Tanta coisa. Verdade. É preciso algum aprendizado nesses anos 20. Os anos 20 exigem de nós alguma infância, no sentido de aprendizado. Nós precisamos
transmitir nossa infância, nossa necessidade de aprender, reacolher os nossos mais velhos, ter uma relação sobre etarismo, proteger a infância e aprender com a infância, aprender a lidar com o mundo virtual que ingressou no nosso planeta de forma definitiva. A gente precisa aprender. Eu penso que quem se propuser a aprender sai melhor nesse momento planetário. Verdade. Eu tenho dois grandes amigos no teatro, são referências, que é o Flávio Ferreira e também o João Carlos e Vicente Ferreira. Os dois grandes amigos pessoais. E também a Academia tem o Aguinaldo, né, um grande e um extraordinário ser pensante, né, também das lides teatrais, por que não? E eu gostaria de conhecer um pouco da sua experiência como diretora teatral, no teatro. Conta um pouco sobre isso. Eu venho da cênica, né? Como eu te disse, eu declamo desde os 2 anos e meio. Conta a lenda, a lenda é mamãe, né? E com 2 anos e meio, ela estava ensaiando alguma coisa para o Centro Espírita Kardecista, e alguma prima dessas que ela cuidava falou: ai, tia, tô com vergonha, eu não lembro qual que era, para agradecer. E aí, eu pequenininha, puxei o vestido da mamãe e falei assim: eu sei de todas. E eu estreiei. Então, eu entendo que as cênicas, primeiro, ela é uma possibilidade imensa para lugares como esse, porque olha só, ela estava lá em Corumbá, no interior do Pantanal, nos anos 60. Independente de ausências, o teatro ele vai. Então, eu acho que essa é a minha primeira experiência. Mamãe era diretora de cena, mas diretora. E eu falei para a diretora: eu sei, isso é um clássico de Hollywood, a atriz principal faltar e a camareira, isso é um clássico, eu vivi um clássico, né? A partir daí eu não lembro, então, assim, eu não tenho memória de minha vida sem estar declamando, né? Eu sigo nisso. Flávia Ferreira fazia teatro com Zuleika Arruda, com Cristina Campos, e eu fui, quando entrei na escola técnica, isso sumiu da minha vida, fui para o movimento estudantil, até que eu entendi que teatro, ele está em tudo na vida. Isso que nós estamos fazendo aqui é cênicas. A partir do momento que você corteja os sentidos, incluindo o olhar do outro, é cena. Aqui tem um pensador chamado Bourdieu que trata disso. Eu não sou especialista. Mas eu reencontrei teatro tempos depois. Muito tempo depois. Quando eu estou saindo de meu primeiro casamento, com diagnóstico psiquiátrico, com muito da minha trajetória desfeita e com uma poesia já premiada. Eu falo: mas como que eu vou transformar essa poesia em estado de vida? Porque essa era a minha questão. Eu preciso voltar. Eu falo: mas se eu chamar aquela criança para declamar? É assim que o primeiro teatro volta. Eu me lembro quem foi a primeira pessoa que comprou meu primeiro livro, Aline Figueiredo. Eu fui fazer a apresentação e não tinha ninguém queria me dar um espaço, porque estava tudo ocupado, já estava chegando dezembro. E eu recebi o dinheiro da lei de incentivo à cultura que tinha aqui, Hermes de Abreu. Então, teve um rapaz que tinha uma loja de moto, ele tirou todas as motos na Fernando Correia e o showroom de motos dele virou um espaço teatral. E eu tatuei a mão, eu tenho a foto da Aline comprando meu primeiro, eu nem sabia a dimensão do que era aquilo. Então, a cênica foi o que eu chamei para me ajudar para profissionalizar, porque essa é uma questão importante para a academia. E por isso também eu estou presidente, Gonçalo. Desde o ano de 2001, eu vivo da minha poesia. Eu sou uma experiência profissional de literatura. Por isso que eu tenho o teatro, as cênicas. Fui dirigida várias vezes por Wagton Douglas. Aí, em 19, estava incomodando não ter finalizado os estudos, não queria finalizar o que eu tinha começado na FMT. Flávio Ferreira começa a me mandar
já meu confrade, os negócios de teatro, da escola de teatro. Eu me chamo para conversar e descubro que das coisas eu queria fazer direção. Né? E eu fiz o teatro digital, Gonçalo. Eu atravessei a pandemia estudando pelo Zoom. Então, por isso, hoje, algumas coisas de ângulo, algumas habilidades, o controle dos gestos de mão, eu aprendi a dirigir dentro do Zoom, formei em 22. Essa diretora, primeira das coisas que eu posso dizer a meu respeito, eu passei a me dirigir. E esse ano eu fiz um show no teatro em São Paulo, e foi visto por atrizes nacionais, pelo secretário estadual de Cultura. Eu dirigi André De Luca para trabalhar comigo. Então, a diretora faz experimentos de linguagem, trabalha com textos literários e gosta de ser diretora de evento. Eu gosto de criar o evento com teatro dentro. Tenho uma visão de política social muito forte, do teatro como espelhamento. O que eu estou tentando te dizer é que eu posso pegar um grupo de atores e levá-los para trabalhar pesquisa sobre dependentes químicos, para que eles interpretem dependentes químicos para dependentes químicos se verem. Essa, por exemplo, isso para mim é importante. Eu gosto da ideia de pesquisar. Por exemplo, você fala, olha, nós vamos fazer uma apresentação para magistrados. Eu digo, então a gente pode interpretar um pouco de vocês? Eu gosto de teatro para que a magistratura se veja pelo olhar do teatro no que tem de sublime. Porque o judiciário, ele tem uma coisa de asa, sabe? De poder amparar aquele que já não tem mais recurso. Mas ele também tem a distância, a demasia da palatabilidade da palavra e da regra, e que isso distancia do humano. Então, os juízes mais humanizados que eu tenho conhecido, eles têm me encantado, né? Eu tenho muita esperança num Brasil que reconheça os três poderes. Sabe? Eu tenho muita esperança, porque quando a sociedade se apropriar desses poderes e saber que esses poderes existem a serviço dela, a gente tem um mundo melhor. Mas se nós saber, nós entendemos, o judiciário tem que estar atento às questões maiores, aprender muito com a pandemia, com a tecnologia, com as questões climáticas, porque as normas e regras precisam estar atentas à vida. E o judiciário precisa, Luciene, se legitimar cada vez mais perante a cidadania, perante o povo. Né? Aliás, todo o poder emana dele, emana do povo. Mas juiz também faz poesia. Douglas, né? Tem uma minha aqui, que está nesse livro, tá? Depois, neste meu livro aqui, tá? E eu vou te mandar depois. Vou ler esta. Ode à existência. Em um barco de pele e ossos lançados, nas ondas mistérios buscava desvendar. Fui pescador humano pelo mundo a sonhar, mas o oceano sussurrou um chamado. Transformei-me em peixe, escamas a brilhar. Nos recifes, nos abismos, saberes a encontrar. Com golfinhos e baleias a dialogar lá longe, não cá, o segredo da vida fui a desvendar. Nas profundezas a sabedoria a brotar, o ser e o não ser a dançar sem cessar. Um ciclo eterno, uma mudança a ecoar. Entre luz e trevas o universo a pulsar. Mas a saudade da terra começou a soar, e eu volto para o meu Cuiabá. Dos raios de sol do perfume a flutuar, decidi emergir, meu destino a mudar. De peixe a homem, ao lar a retornar. A aldeia, meu porto, a me esperar. Com sorrisos, com lágrimas a rolar. As rugas, testemunhas, histórias a contar. Do pescador que ao oceano foi se entregar. A existência, poema que nunca cessa. Entre as ondas e as estrelas, a se entrelaçar.
cantarei em versos a vida a celebrar, no eterno balé da existência, a realidade a considerar. Você falou onde você estava em exílio. Oi? Onde você estava em exílio? Nesse aqui eu estava lá, eu estava na Bahia, e lembro do... E aí aqui me passa a memória do teu pai, que é baiano, né, que você conta, e lá eu escrevi, né, primeiro um diálogo, uma espécie de sonho chamado A Existência, né, chamada Existência, em que um náufrago, alguém que mergulha nas profundezas do mar, e eu vendo aquele mar, né, e aí eu fiz, né, esse conto, e dentro inseri no conto esta poesia. E O canal olha, de conto que você veio. isso, e veio. E eu estava visitando, eu tinha acabado de sair da casa do Jorge Amado, né, em Salvador, e eu fiquei muito encantado, muito emocionado. Eu entrei na casa deles e eu comecei assim, a me emocionar como eu estou agora, e chorei muito, né? Eu e a Rosana choramos muito, e assim do nada, né? De ver aquelas coisas, né? Como eles levavam a vida com simplicidade, com amor e carinho, em tudo aquilo ali, cada espaço daquele tempo-espaço pertence a eles, e pertenceu e pertence a eles. E aí saí, né? A emoção aflorou. Luciane Carvalho, você é poeta, sabe disso, e eu também tenho os meus rascunhos de poesia. E aí eu já fomos para o mar, e para frente, para a praia, e ali eu falei, não, eu tenho que escrever agora. E comecei a escrever, e saiu. Isso daí. Mas eu que mando o livro, né, dedicatório, você é muito especial, viu? Você não sabe o tanto que é especial para mim e para a Rosana. Mas, voltando a você, eu sei... Alguém que, estando num espaço que você está, se emocione por escritores, por mares. É sobre isso que eu insisto. É por isso, e é para falar sobre se emocionar, mesmo tendo todo o conhecimento da lei dos homens, se emocionar. É sobre isso o que eu vim, e por isso, e para isso que eu vim estar aqui. E conseguiu, viu? Me emocionar. Consegui, para mim é uma honra. Nós temos na magistratura aqui, e em vários estados brasileiros, uma academia de magistrados, daqui ocupa a cadeira 19, né, e que é presidida pelo nosso colega Antônio Horácio, um grande magistrado, e temos acadêmicos maravilhosos, e eu gostaria muito de estreitar, né, o relacionamento, e eu tenho certeza que eles também, né, não tenho procuração assinada, mas posso falar em nome deles, estreitar o relacionamento das duas academias seria muito interessante, muito proveitoso, fazer eventos juntos e tudo mais. A minha idade é acadêmica, é confrade, confreira, melhor dizendo, da senhora, na Academia de Letras, e também na Academia de Magistrados. Então, eu vou, no finalzinho desse livro, Luciene, eu digo alguma coisa sobre a vida. É um pensamento também sobre ela, bem pequenininho. A ideia central da vida, quando percebida, porque não são todos que percebem a vida, né? E vejo nas suas duas poesias declamadas aqui que você percebe muito a vida. Então, eu digo, a ideia central da vida, quando percebida, é a felicidade na adversidade. A liberdade, mas é linda a liberdade, é uma palavra forte, né? Que estamos em constante vigilância para não perdê-la. E eu continuo, a liberdade é a grata surpresa da ressignificação, que também é uma palavra muito importante, mas não é só letras, não são só palavras, mas são sentimentos. E eu gostaria de passar para você agora, para suas considerações finais. Infelizmente,
nós somos aqui, temos que seguir o tempo, né? Aqui, apesar do espaço, está um espaço de internet, mas a internet nos fornece, e a tecnologia nos fornece essa aproximação de espaços, e são espaços acadêmicos e poéticos, e gostaria de repassar, né, esse tempo para as suas considerações finais, com muita honra e orgulho de tê-la aqui conosco. Importa que as letras se saibam enquanto poder. Importa que a gente entende, assim, claramente, a gente entende claramente hoje que o Brasil precisa da magistratura brasileira, que Mato Grosso vai precisar muito, porque nós estamos num Brasil que vive um pós-pandêmico, que vive um trânsito de gestão executiva, legislativa, oscilante, polarizado, palavrazinha gasta. Mas a gente não pode deixar de entender que as letras podem ser plantadas junto com soja, junto com milho, que as letras são grãos valiosos. É disso que eu venho dizendo, Gonçalo. Precisamos estar atentos ao plantio e colheita de letras e grãos. Mato Grosso precisa de instrução popular. Mato Grosso precisa de entender as narrativas e conhecer as narrativas de brancos, de pretos. Mato Grosso urge saber das narrativas e das letras indígenas, até para dar conta disso para o mundo. Então, tem um recorte de país que o Mato Grosso, este Mato Grosso, que é raro, único e de excelência. Nós temos letras amazônicas, letras pantaneiras, letras de Cerrado, letras de Xingu, letras no Araguaia, letras no Pantanal, letras na... Entenderam? Então, eu estou falando que as letras são, por excelência, a voz da história que nós vamos deixar registrada. Verdade. E a senhora sabe que eu fui... boa parte da minha criação foi na aldeia dos Chavantes. Junto com o Juruna, junto com o Rondon, dá um Rondon, historiador, um Rondon índio, indígena, junto com o Marcos, junto com... conheci pessoalmente, depois fui no Xingu, conheci pessoalmente o Aritana, conheci o Maurício, né, pessoalmente, estive com eles, fiquei dias lá com eles, e meu pai foi presidente da Comissão Nacional do Índio, da Câmara dos Deputados, em Brasília, então eu tenho profundo respeito. Estive com ele quando da redação do relatório Pataxós, que ele escreveu, e eu tenho profundo apreço pelos nossos irmãos índios. Relatórios, poesias, contos, nós precisamos fomentar o feminino. Hoje, Mato Grosso admite uma população negra de 63%, segundo os dados negra, são os pardos e os pretos autodeclarados. Precisamos equacionar isso. E se a gente não tem o poder de equacionar isso financeiramente, pelas letras nós podemos dar visibilidade. E também qualidade. Verdade. Qualidade. Literatura que emociona, que chega, que toca. Eu não estou falando de paridades que sejam só legais. Eu estou falando de visibilidade para o que é bom. Eu acredito que, falando da velha senhora dos brincos de ouro, que é Cuiabá, que Cuiabá vai ser um centro de cultura e de arte. Importa que distingamos as duas palavras, cultura e arte, fornecendo para o Brasil inteiro. E aqui no Mato Grosso, nós temos uma população nova, que veio na expansão agrícola. Essa população hoje tem filho, tem neto, estuda, mora aqui e às vezes ainda pega um ônibus, um avião e vai beber da cultura dos lugares de origem. Cuiabá tem um compromisso de prover nutrição, evento, turismo cultural, turismo artístico, cuidar de museus, e a Casa Barão pretende se colocar aberta através de uma ação da academia, pelo menos uma vez por mês. Encontramos amparo
na CECEL para isso. Breve estaremos abrindo a Casa Barão de 1775, no Mato Grosso. Mais que centenário, mais que centenário. É isso, é juntar esses Mato Grossos todos. E só Cuiabá pode fazer isso. Celebro esse momento, agradeço a oportunidade e digo para você, algumas aproximações eles têm seu tempo. Fico honrada de ter sido convidada e convido a toda a magistratura cuiabana, mato-grossense, a acompanhar o trabalho que a gente vem tentando realizar de representatividade, novas cores e novas atitudes, comprometida, acima de tudo, com memória, língua portuguesa e muito amor por esse lugar, que acolheu a minha família e é de origens, de todo sempre, assim, é de infinito, do sonho da minha escrita. Amém. Que assim seja, que nossos irmãos Chavantes, Pataxó, Bororo estejam sempre conosco, nos dando muita força, muita fé na vida. Na verdade, foi uma honra, Luciane Carvalho. Aí, a nossa Luciane Carvalho, transparente como ela é. Finalizamos aqui nosso 24º encontro no programa Magistratura e Sociedade. Uma proveitosa conversa com a poeta e membro da Academia Mato Grossense de Letras, Luciane Carvalho. Agradecemos também a equipe técnica que nos acompanha. Acesse nossas outras edições no canal oficial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no YouTube, no Instagram das Mages e no Facebook e Instagram deste apresentador, o nosso Bedelho Filosófico, que está lá no Facebook com mais de 50 seguidores. Até o próximo programa. Em pé.